Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos. Neste vídeo eu vou dar continuidade acerca da terceira fase da dosimetria da pena. Este aqui é o vídeo Dosimetria da Pena 09, em que, dando continuidade à terceira fase, eu vou abordar as circunstâncias majorantes. No Dosimetria 08, que é o vídeo anterior, eu tratei das circunstâncias minorantes. Neste eu trato das circunstâncias majorantes. E no próximo, no Dosimetria da Pena 10, eu vou tratar então do cálculo da pena definitiva, apenas para nos situarmos bem em relação àquilo que está sendo neste momento ministrado. Então, com relação às circunstâncias majorantes, que também são circunstâncias cujo impacto, cujos efeitos hão que ser produzidos na terceira fase da dosimetria, muito do que eu já falei no vídeo anterior, no Dosimetria da Pena 08, sobre as minorantes, basta apenas uma inversão de raciocínio para majorantes, mas a ideia contida é basicamente a mesma, Os conceitos, a forma de operacionalidade, tanto de minorantes quanto de majorantes, elas guardam muita relação, apenas que uma diminui, as minorantes, e as majorantes, por sua vez, aumentam. As majorantes são aquelas causas, então, que lá no artigo 68 o legislador usa ou se refere como causas de aumento. E, como eu já disse no vídeo anterior, eu não gosto muito dessa nomenclatura adotada pelo legislador, porque no caso das causas de aumento, nós temos causas de aumento na terceira fase, que são as majorantes, mas também nós vamos ter aumento através de agravantes na segunda e aumentos de penas cominadas através das qualificadoras lá na cominação. Então é uma nomenclatura que às vezes me parece um pouco imprecisa, porque ela tende a se referir a um universo maior de fenômenos do que propriamente as circunstâncias da terceira fase. E por isso que eu gosto, inclusive, de seguir aí muito o que diz a doutrina e a jurisprudência e adotar a nomenclatura também bastante popularizada no mundo jurídico de majorante. É a que eu costumo utilizar. Então, as majorantes, as causas de aumento da terceira fase, elas são identificadas como tais porque o legislador, para referir que uma determinada circunstância ela deve produzir aumento de pena na terceira fase, ele usa a técnica de reportar-se a este aumento ou na forma de fração, expressando uma fração, ou na forma de multiplicador. Então, por exemplo, em determinado artigo, em determinado parágrafo, o legislador vem e diz: aumenta-se a pena de 1/3, aumenta-se a pena da metade, aumenta-se a pena de 2/3, aumenta-se a pena de 1/4, aplica-se a pena em dobro, aplica-se a pena em triplo. Então, quando houver menções relativas à fração ou a multiplicador, esta circunstância de aumento nós vamos chamar de majorante e ela opera o seu efeito na terceira fase da dosimetria. Tal qual havia também em relação às minorantes, nas majorantes nós temos também majorantes genéricas e majorantes específicas. As majorantes genéricas são aquelas que estão previstas na parte geral do Código Penal. Nós vamos depois relacionar quais são. E o efeito básico das majorantes genéricas é que, a rigor, elas podem operar o efeito de majoração em relação a qualquer crime do ordenamento jurídico brasileiro, jurídico penal brasileiro. Seja um crime que se situa na parte especial do próprio Código Penal, seja em um crime que aparece tipificado em uma lei extravagante, em uma lei especial. Então, as majorantes genéricas, elas podem operar efeitos difusos em relação a todos os crimes do ordenamento, salvo a hipótese de haver alguma incompatibilidade, entre uma determinada
entre uma determinada majorante e um determinado crime, né? Porque aí seria uma hipótese de incompatibilidade lógica, aquela em que não há possibilidade de uma convivência conceitual, de uma convivência harmônica entre uma determinada majorante e um determinado crime, uma determinada categoria de crimes. Um exemplo para nós ilustrarmos de majorante que não vai poder ser aplicada a certos crimes, né, por conta de alguma incompatibilidade lógica, né. Nós temos, por exemplo, a previsibilidade do resultado mais grave em caso de desvio subjetivo de conduta de um dos agentes. Isso vai estar previsto como majorante lá no artigo 29, parágrafo 2º, na sua parte final. Só que esta majorante, por exemplo, né, da previsibilidade de um resultado mais grave em relação a desvio subjetivo de conduta de um dos agentes, ela não é compatível com crime culposo. Ela não tem como operar efeito em relação a crime culposo, porque para que ela possa incidir sobre determinada situação, é obrigatoriamente necessária a ocorrência de crime doloso. O conceito ali contido na parte final do parágrafo 2º do artigo 29 só vai se compatibilizar com crime doloso, jamais com crime culposo. Então é um exemplo de incompatibilidade lógica de uma majorante que é genérica, mas que com determinados crimes, no caso os culposos, ela não vai poder produzir o seu efeito. Também, além das majorantes genéricas, então, que se situam na parte geral do Código Penal e que podem produzir a rigor efeitos difusos por todos os crimes do ordenamento, salvo alguma incompatibilidade lógica, nós vamos ter também as chamadas majorantes específicas, que é exemplo das minorantes, que nós também já falamos no vídeo anterior, são aquelas majorantes que aparecem relacionadas a um determinado crime ou a um grupo de crimes, né, previstas ou na parte especial do Código Penal ou também em alguma lei esparsa, em alguma lei extravagante. As majorantes específicas, diferentemente das genéricas, elas só podem operar os seus efeitos em relação àquele crime ou ao grupo de crimes com o qual elas estejam topologicamente relacionadas. Elas vão poder aparecer no próprio crime, né, na tipologia do próprio crime, a exemplo do que ocorre no parágrafo 4º do artigo 121, que prevê ali majoração de 1/3 para as hipóteses ali tratadas, no caso do crime de homicídio, só para o homicídio. Depois nós vamos ter, no artigo 226 do Código Penal, majorantes que se aplicam aos crimes inseridos no capítulo que trata dos crimes contra a liberdade sexual, que é onde o artigo 26 vai regular, os quais o artigo 26 vai regular. Então, 226 vai regular. Então, neste caso, o artigo 226 ele é uma majorante específica dos crimes contra a liberdade sexual. Estupro, assédio sexual, estupro de vulnerável, etc., só vai se aplicar a este grupo de crimes, mas não a outros crimes. E às vezes ainda a majorante ela pode aparecer nas disposições gerais de um determinado título, e é o que vai ocorrer, por exemplo, com o artigo 234-A, que são majorantes ali mencionadas que vão se aplicar a todos os crimes contra a dignidade sexual. Estão inseridos no título que trata de todos os crimes contra a dignidade sexual. Então a gente sempre, para se saber exatamente se determinado crime ele está ou não alcançado por uma majorante específica, a gente sempre tem que mirar o próprio artigo tipificador, também as disposições gerais do respectivo capítulo e ainda as disposições gerais também do título em que esse crime se insere.
Sempre bom olhar nos 3 lugares para ver se em algum deles aparece ou uma minorante ou uma majorante, no nosso caso desse vídeo, uma majorante específica. Quais são as majorantes genéricas estabelecidas pela parte geral do Código Penal? Nós vamos ter as seguintes, todas elas aqui reportadas. No artigo 29, nós já falamos há pouco, artigo 29, parágrafo 2º, na parte final do parágrafo 2º, que é a majorante da previsibilidade do resultado mais grave nas hipóteses de desvio subjetivo de conduta de um dos agentes concorrentes. Aí nós temos a previsão de aumento de até metade da pena neste 29, parágrafo 2º, parte final. Outra majorante genérica nós vamos encontrar no artigo 70, caput, primeira parte, que é o chamado concurso formal próprio ou perfeito. E nas hipóteses de concurso formal próprio ou perfeito, nós temos um aumento de pena previsto de 1/6 a metade, 1/6 a 1/2. Também no artigo 71, caput, nós vamos ter ali menção, a hipótese é do crime continuado, a uma majoração que vai de 1/6 a 2/3, no 71 caput, no crime continuado. No 71, parágrafo único, que é o crime continuado majorado, é uma majorante dentro da majorante, então é o crime continuado majorado, nós vamos ter ali o aumento de até o triplo da pena. O parágrafo único do artigo 71 também é uma majorante genérica. No artigo 73, na parte final, o artigo 73 trata do erro na execução, a aberratio ictus, e quando ela é complexa, quando ela atinge os 2 alvos, um alvo pretendido e um outro que não era pretendido, o 73, parte final, ele manda que se aplique a regra do artigo 70, que é a regra do concurso formal, que envolve exatamente uma majoração de pena, como nós falamos há pouco, com aumento de 1/6 a metade da pena. Então, é outra hipótese de majoração, 73, parte final. 74, parte final, o resultado diverso do pretendido, que a gente conhece como aberratio delicti. No caso, quando ela é complexa, que o agente obtém 2 resultados, um pretendido e outro não pretendido, pela remissão que a parte final do artigo 74 também faz ao artigo 70, manda aplicar a regra do concurso formal. E pela regra do concurso formal, nós sabemos então que existe um aumento de 1/6 a 1/2 da pena. Todas essas majorantes que eu acabo de relacionar, elas estão previstas na parte geral do Código Penal e, portanto, são aí classificadas como majorantes genéricas, podem produzir efeitos difusos por todo o ordenamento, salvo alguma incompatibilidade lógica, como falamos agora há pouco. Só para recapitular quais são, então, para não ficar dúvida, estão todas na sinopse, que é possível de acessar clicando na parte da descrição do vídeo no link para a sinopse, mas de qualquer forma vamos mais uma vez repassar todas as majorantes genéricas contidas na parte geral do Código Penal. Artigo 29, parágrafo 2º, parte final. Artigo 70, caput, primeira parte. Artigo 71, caput. Artigo 71, parágrafo único. Artigo 73, parte final, pela remissão contida ao artigo 70. E artigo 74, parte final, também pela remissão que faz ao artigo 70. Todas estas hipóteses são de majorantes genéricas, portanto, previstas na parte geral do Código Penal. Quero fazer uma observação importante, terminológica, porque isso às vezes é questionado em concurso, ou pode ser questionado também em prova de OAB e tudo mais. Tanto o concurso formal, artigo 70, concurso formal, quando ele é próprio, tanto o concurso formal próprio, quanto o crime continuado, 70 e 71,
eles são considerados o que chamamos na doutrina, em alguns casos também na jurisprudência, como majorantes impróprias. Majorantes impróprias. Quais são as duas majorantes impróprias previstas na lei penal brasileira? O concurso formal perfeito e o crime continuado. Tá? Por quê? Porque, embora eles sirvam como majorantes, né, eles são previstos como majorantes, o concurso formal perfeito ele tem uma majoração de 1/6 até 1/2, o crime continuado tem uma majoração de 1/6 até 2/3, então eles são majorantes, mas na verdade são impróprios por quê? Porque apesar de serem majorantes, eles representam um benefício para o réu quando comparados com as penas que seriam aplicadas caso fossem elas cumulativas, né? Caso fosse feita a aplicação de pena de crime por crime. Como não é, como pega-se um deles e aí utiliza-se como infração base, e com base nela depois se aplica as majorações ou dos 70 ou dos 71, então eles, melhor dizendo, o concurso formal e o crime continuado, são tidos como majorantes impróprias, porque apesar de serem majorantes, tecnicamente majorantes, na verdade eles trazem um benefício para o réu. Por quê? Porque a pena vai ser menor do que a pena seria se cada crime em concurso tivesse a sua pena aplicada de forma individualizada e depois elas cumuladas umas com as outras para fim de execução. Certo? Por isso que a gente chama, então, de majorantes impróprias, porque apesar de serem majorantes, matematicamente acabam redundando em um benefício para o réu. Por fim, eu trato ainda só um lembrete mesmo das circunstâncias majorantes específicas, apenas para lembrar aos que acompanham este vídeo que é sempre importante, como nós não temos aqui condição de relacionarmos todas as majorantes específicas, tal qual fizemos com as genéricas, então é sempre recomendável que o operador do direito ele vá buscar a informação se tem ou não tem uma majorante específica, através de uma verificação do próprio artigo tipificador de determinado crime, também nas disposições gerais do capítulo em que esse crime se insere e ainda também nas disposições gerais do título também onde o crime se insere. Nesses 3 lugares é sempre importante olhar para ver se não temos ali alguma majorante específica prevista para aquele crime ou para aquele grupo de crimes. Certo, meus caros? Então, este foi o vídeo número 9, em que eu tratei das circunstâncias majorantes, né, da terceira fase, e eu complemento a matéria da terceira fase no próximo vídeo, vídeo número 10, da dosimetria da pena, em que eu vou abordar o cálculo da pena definitiva. Um abraço e até lá.